Continuando o curso sobre o niilismo e o pessimismo filosófico, vou agora falar sobre o projeto de Nietzsche de superação do niilismo. Falo em projeto porque os textos de Nietzsche referentes a essa chamada superação do niilismo estão presentes, sobretudo, nos seus fragmentos póstumos e no projeto de transvaloração de todos os valores, que seria a grande obra de Nietzsche, que Nietzsche não chegou a publicar, justamente porque no ano de 1889 ele sofre um colapso mental, deixa de produzir e não chega a concluir uma obra cujos fragmentos ele estava organizando rumo a uma publicação que justamente é possível reconstruir pela leitura desses fragmentos e também por indicações presentes nas obras publicadas. Nesta aula, portanto, vou dar continuidade à exposição do pensamento de Nietzsche, que iniciei na aula passada, tendo em vista, sobretudo, os textos em que Nietzsche se refere claramente ao niilismo, dos quais é possível, então, reconstruir toda uma filosofia que diagnostica o niilismo como um problema da época e encaminha um pensamento de superação desse problema, né, que seria a superação do niilismo, que é também uma forma de radicalizar as tendências niilistas da época, que é também as tendências que constitui também as tendências pessimistas, e de certa forma Nietzsche vê o niilismo como a consequência mais extrema do pessimismo e, por outro lado, também da decadência da civilização cristã e que conduziria a uma nova etapa, né, da humanidade, uma nova era marcada por uma diferença também na própria concepção do que é o homem, o que aponta para a sua ideia de além do homem, o Übermensch, né. Então, o que eu vou tentar, indicar na aula de hoje, de maneira apenas introdutória ainda, né, é como a filosofia de Nietzsche se articula em torno da questão do niilismo, especialmente na sua fase mais madura, né, nos textos dos anos 1881 em diante, e como é possível, então, reconstruir esse pensamento do niilismo, pensamento esse que vai ser retomado, analisado na filosofia do século XX, em autores como Heidegger e Camus, e a partir de então, o problema do niilismo, né, se coloca tendo em Nietzsche como uma grande referência teórica, mesmo ele não tendo publicado uma obra sistematicamente organizada em torno dessa noção do niilismo. Nesta aula, eu vou ler alguns textos de Nietzsche, né, desses fragmentos, alguns textos que estão presentes em outras obras, como a Gaia Ciência, em Et Homo, e sempre me utilizarei, quando possível, da tradução do professor Rubens Rodrigues Torres Filho, que, na ocasião da publicação do volume Nietzsche, da coleção dos Pensadores, da editora Abril, a partir da seleção de textos de Gerard Lebrun, Rubens Rodrigues Torres Filho traduziu diversos textos, diversos trechos das obras principais de Nietzsche, que deu origem a esse volume, né, que é a coleção, que é o volume Nietzsche da coleção dos Pensadores, uma obra que também foi recentemente publicada novamente pela editora 34 com o título Obras Incompletas de Nietzsche, né? Bem, esse volume é muito importante porque ele contém algumas das passagens mais importantes de todas as obras de Nietzsche, oferecendo, de certa forma, uma visão completa da sua obra, embora não exaustiva, porque a visão exaustiva só poderia ser adquirida com a leitura de todas as suas obras, né? Como, né, nós não podemos, digamos assim, pressupor que seja feita essa leitura, né, a não ser ao longo de toda uma vida, como uma primeira abordagem do pensamento de Nietzsche, sem dúvida, a leitura dessa seleção do Gerard Lebrun, traduzida por Rubens Rodrigues Torres Filho, publicada
como volume Nietzsche na coleção dos pensadores, é de fato, o volume que vai nos dar o maior conhecimento possível num só volume da obra do Nietzsche. Mas, por outro lado, eu vou indicar também alguns textos que não estão ali nessas obras completas, né? Sobretudo alguns trechos de H.S. Ciência que constituirá o exercício de leitura dessa semana, a saber, alguns trechos do início do 5º livro da H.S. Ciência, que vão tematizar a questão da morte de Deus, o maior dos acontecimentos recentes, a questão da moral como um problema e a questão da verdade. Bem, então, eu vou seguir aqui o meu roteiro, né, presente nas ilustrações, para apresentar esse caminho de leitura da obra de Nietzsche, tendo em vista a questão do niilismo, né? Bem, eu chamei a aula de hoje, então, de um projeto de superação do niilismo em Nietzsche, né? Inicialmente, eu tinha pensado no título O Além do Homem e a Transvaloração de Todos os Valores, mas eu achei que, tal como eu organizei, né, esse material para essa aula, esse título, o projeto de superação do niilismo em Nietzsche, faz mais justiça, né, a essa conversa, a essa aula, né, desta semana. Bem, já vimos e conversamos na aula passada sobre a obra de Nietzsche, né, como ela, embora se localize temporalmente entre os anos de 1872 e 1888, anos em que o Nietzsche publica os seus textos, né, e escreve seus textos filosóficos, né, alguns que não serão publicados, como, né, nesses anos surgem diversas obras que são vistas como correspondendo a diferentes fases do pensamento de Nietzsche, né? Uma primeira fase em que Nietzsche é muito marcado pela pela cultura alemã da época, especialmente a filosofia de Schopenhauer e o projeto artístico de Richard Wagner, e desenvolve a assim chamada metafísica do artista, que já se contrapõe a Schopenhauer ao ver na arte uma possibilidade de afirmação da vontade e não de negação da vontade, como de fato ela se apresenta em Schopenhauer, o que já caracteriza a obra de Nietzsche desde o início como uma postura crítica em relação à filosofia de Schopenhauer, embora ele se ligue, né, a Schopenhauer como talvez um representante da escola schopenhaueriana em sentido amplo, como eu apresentei nas primeiras aulas, né? E é a partir dos anos de 1876 até 1882 que Nietzsche, na segunda fase do seu pensamento, realmente se coloca contra Schopenhauer, contra a filosofia alemã e a cultura de sua época num período crítico. Período também em que Nietzsche é muito marcado pelo contato com as ciências de sua época, né? E alguns até dizem que nesse período Nietzsche chega a flertar com um positivismo, né? O que é bastante contestável. Mas, enfim, a partir do último período, localizado sobretudo em 1883, com a obra de Assim Falou Zaratustra, né, que para muitos é a grande obra de Nietzsche, né, até os textos, os últimos textos, os últimos fragmentos e todos os livros publicados em 1788, né, o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo e o Et Homo, nós temos então essa fase em que o Nietzsche de fato elabora o seu pensamento no sentido mais original e desenvolve também o projeto de transvaloração dos valores, sobre o qual, né, eu falarei na aula de hoje. Bem, então nós vamos localizar, né, a filosofia de Nietzsche sobre o niilismo a partir da crítica dos valores morais, que ele começa a desenvolver em Humano Demasiado Humano e até a Gaia Ciência, né? Livro esse que, embora contenha toda uma postura crítica, né, como é comum na obra nietzschiana, ela já aponta para temas e problemas que serão tratados na fase tardia, né?
tendo em vista que a Gaia Ciência também teve 2 edições ao longo, publicado primeiramente em 1882 e depois enriquecido com o 5º capítulo, que vai constituir justamente o exercício de leitura dessa semana. E então na Gaia Ciência que aparece com todas as letras a questão da morte de Deus, né? Apresentada inicialmente no fragmento 125, mas colocado de forma, né, com palavras que se tornarão clássicas, né, na história da filosofia alemã e a filosofia do século XIX, como o maior dos acontecimentos recentes. Assim diz Nietzsche na Gaia Ciência, no parágrafo 343, chamado, né, de o sentido de nossa jovialidade. Esse é o nome do fragmento, né, que dá início ao 5º livro da Gaia Ciência. O maior acontecimento recente, que a crença no Deus cristão caiu em descrédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Para os poucos, pelo menos, cuja suspeita nos olhos é forte e refinada o bastante para esse espetáculo, parece justamente que algum sol se pôs, que alguma velha, profunda confiança virou dúvida. Para eles, nosso velho mundo há de aparecer dia a dia mais poente, mais desconfiado, mais alheio, mais velho. E assim continua o parágrafo 343, né, da Gaia Ciência, né, que vão formar aí no início, né, do 5º capítulo, da 5ª parte do livro, todo um trecho que problematiza a questão da morte de Deus, da queda dos valores cosmológicos do cristianismo, e acarreta também a questão do problema da verdade, que vai estar presente no parágrafo 344, chamado Em que medida nós ainda somos devotos? E que vai encontrar, talvez, uma resposta provisória no 347, né, ao falar, em que Nietzsche fala dos crentes e de sua necessidade de crer e apresenta o espírito livre, digamos assim, como já um antídoto dessa devoção à verdade, marcada na tradição da filosofia ocidental e do cristianismo, e que a filosofia de Nietzsche vai tentar superar. Nós vamos analisar esses parágrafos na aula da sexta-feira, né? E eu vou colocar no sistema justamente uma atividade de leitura desses 5 aforismos de Gaia Ciência. Muito bem. Eu resumi rapidamente na aula passada os argumentos críticos de Nietzsche sobre a genealogia da moral em relação à moralidade cristã, né? Nietzsche parte da oposição entre 2 tipos fundamentais de valoração: a valoração nobre, né, a moral nobre, e a valoração escrava ou a moral dos escravos. Enquanto a primeira é a moral ativa da glorificação de si, a moral escrava é a moral reativa e ressentida, né? Bem, essa oposição entre moral dos senhores e moral dos escravos, né, é o princípio da crítica nietzschiana à moral, tendo em vista que, segundo ele, justamente a moral ela desvirtua o que é, digamos assim, ou o que seria um tipo de valoração original, que seria mais antiga e, por isso, mais original, em que a oposição não se daria entre o bom e o mal, mas entre o bom e o ruim. Porque justamente nesse sentido, né, estabelece-se uma hierarquia em que a moral nobre é uma moral ativa e não ressentida, enquanto a moral escrava é justamente, né, ressentida, reativa, utilitária e gregária. Desse ponto de vista, o Nietzsche vai fazer toda uma crítica da moralidade cristã, presente
nos filósofos ocidentais que tomam a moralidade cristã como um fato inegável e já contendo em si um valor, né, que jamais é colocado em questão, e justamente a obra de Nietzsche tenta colocar o problema da moral, a moral como um problema, justificando justamente essa ideia de que as valorações devem ser questionadas, né? Nesse sentido, então, o Nietzsche vai criticar os ideais ascéticos presentes como consequência da moralidade cristã, como um declínio da vontade. O declínio da vontade que faz o homem preferir o nada a nada querer, já que a vontade não pode, como acreditava Schopenhauer, ser de fato suprimida. E daí, né, a valoração de um tipo de vida doente, decadente, que seria a visão de mundo cristã, segundo Nietzsche, né? Como consequência da crise dessa valoração moral, que é justamente o cristianismo, ele se arruína, porque entra em crise essa interpretação moral do mundo diante do ceticismo de todas as tentativas de fundamentar a moral ou deslocá-la para o além. Mesmo os sistemas filosóficos contemporâneos a Nietzsche, que pensam superar o Deus moral nos sistemas socialistas ou positivistas, ou mesmo o falso ateísmo dos autores iluministas, para Nietzsche nada mais é do que tentativas de jogar fora os preconceitos e as ficções do cristianismo, mas manter ainda a sua moralidade. E é por isso que os autores contemporâneos a Nietzsche, segundo ele próprio, não problematizaram a moral devidamente, né, e profundamente, a ponto de enxergar para além do horizonte estreito da moralidade cristã. Ainda, portanto, digamos assim, a terminologia seja uma terminologia nesses sistemas filosóficos, uma terminologia laica ou mesmo ateia. A verdadeira superação do niilismo, então, deveria ser realizada por meio dessa crítica radical da moralidade e da valoração moral presente nessa tradição platônico-cristã e dando lugar a uma nova visão de mundo, né? Uma visão que o Nietzsche chama de dionisíaca ou perspectivista, que de fato combate o ideal ascético, né? Nessa superação do niilismo, né? O filósofo assume diversas máscaras, ou a máscara do comediante, que zomba da moralidade tradicional, a máscara do perspectivista, que assume diferentes visões sobre o objeto, exercendo uma imparcialidade e uma pureza da razão como preparação para a verdadeira objetividade, né? Jogando com as diversidades de perspectivas e interpretações possíveis, desenvolvendo aquilo que o Nietzsche chama de espírito livre, né? Então, são essas ideias, né, que constituem a crítica nietzschiana e a tentativa, então, de superação do quadro da filosofia moral presente no cristianismo, do qual o platonismo e a filosofia moderna ainda estão ligados. E é nesse sentido, então, que se apresenta para Nietzsche o projeto de transvaloração dos valores. Projeto este que teria como primeiro livro o Anticristo, o livro que, de fato, Nietzsche publicou em 1788, que seria justamente a primeira parte desse grande projeto. Justamente sobre o Anticristo, nós vamos ler alguns trechos presentes na coletânea da Coleção dos Pensadores como um exercício de leitura para a semana que vem, depois de ter lido nessa semana o HS Ciência e na semana passada os fragmentos sobre o niilismo, sobre os quais eu já falarei, né? De fato,
Nietzsche pensava escrever um livro chamado Espírito Livre, Crítica da Filosofia como Movimento Nihilista, e um terceiro livro chamado O Imoralista, Crítica da mais fatal espécie de ignorância moral. Textos que, de fato, né, já são possíveis de, embora não tenham sido escritos, né, são possíveis de ser, digamos assim, pensados como seriam a partir da leitura dos fragmentos póstumos de Nietzsche. Assim como a filosofia do eterno retorno, Dioniso, seria o título do quarto livro, né, que daria justamente um acabamento para aqueles fragmentos sobre o eterno retorno, que também estão presentes nos fragmentos póstumos de Nietzsche, né, alguns dos quais foram, né, traduzidos e publicados na coletânea da coleção dos pensadores. Bem, fizemos essa semana a leitura dos fragmentos sobre o niilismo, e eu passei a atividade de que a cada um desses fragmentos fosse dado um título, né? Alguns desses fragmentos estão numerados, né? Outros sem numeração. Eu não vou falar de todos esses fragmentos, né? Mas eu vou apontar aí alguns deles como elementos dessa minha exposição. O primeiro fragmento, que poderia ser chamado de A Origem do Niilismo, é o fragmento em que Nietzsche se pergunta: de onde vem esse mais sinistro de todos os hóspedes? E ele já responde: ele não vem de um estado de indigência social ou de degeneração fisiológica, nem da corrupção. Ele se origina de uma interpretação bem determinada, a interpretação moral cristã. Ao deixar, digamos assim, de modo indeterminado, o que seria a interpretação moral cristã, se é uma interpretação da vida, do mundo ou da própria moralidade, Nietzsche indica, né, que por interpretação moral cristã, ele entende, de fato, toda a visão de mundo cristã que, em outros textos, é identificada ao platonismo. A ideia de colocar um mundo verdadeiro acima de um mundo tornado falso, que seria o mundo dos sentidos, o mundo da temporalidade, do erro e da morte. Mas essa contraposição entre o mundo ideal e o mundo falso teria entrado em ruína, e a isso corresponde a ruína do cristianismo, o tema do segundo fragmento. A ruína do cristianismo foi preparada pelo ceticismo, por uma esquepsis diante da moral, o fato de que nenhuma tentativa de fundamentar a moral foi bem sucedida, indicando justamente que a moral talvez fosse algo que não tivesse, de fato, uma fundamentação correta do ponto de vista da razão. Falta, nesse sentido, segundo Nietzsche, uma crítica da moral cristã, e é justamente a esse projeto que ele dedicou boa parte de sua obra e ainda pretendia dedicar uma obra especificamente para isso, como vimos. Seria um dos textos do projeto de transvaloração dos valores. Bem, depois desses 4 fragmentos, a seleção de textos da coleção dos pensadores indica também, no fragmento de número 8º, uma consequência nihilista, a perda do estímulo principal. Por essa perda, né, o Nietzsche indica que, tendo em vista justamente a crítica que foi feita, né, e tem sido feita na história do pensamento moderno em relação à moralidade, indicando, por exemplo, o seu vínculo com os moralistas franceses, né, crítico da moralidade, e indicando que se perde o gosto pelo caráter egoístico e individualista da existência, mas também pelo necessário por meio da crítica do livre-arbítrio e da liberdade inteligível de Kant, tudo parece ter sido em vão. E se perde, então, o sentido de todas as coisas, e é nessa acepção que o niilismo assume a característica de ser o mal da época, né? O mal-estar, a falta de resposta à pergunta do para quê.
Mas Nietzsche eh, oferece uma outra sequência de fragmentos, é o fragmento número 12, que tem duas partes, A e B, que, ao contrário dos outros, pelo menos essa parte já tem um título, que se chama Queda dos Valores Cosmológicos. No fragmento A, o niilismo, como estado psicológico, indica que nem com o conceito de fim, nem com o conceito unidade e nem com o conceito verdade se pode interpretar o caráter global da existência. O resultado disso é que o mundo parece sem valor. E o B afirma, como resultado disso, que a crença nas categorias da razão é a causa do niilismo. Medimos o valor do mundo por categorias que se referem a um mundo puramente fictício. Diz respeito, portanto, mais uma vez, à falência das categorias metafísicas que, desde Platão, passando por Aristóteles, a filosofia da Idade Média e a filosofia moderna, a falência dessas categorias como ferramentas para compreender corretamente o que é o mundo. Tendo em vista essa falência dessas categorias, né, das quais se pode mencionar diversos momentos, e talvez justamente a crítica da razão pura de Kant tenha sido um momento importante em relação à decadência dessas categorias, tendo em vista agora, né, o mundo científico do século XIX, em que essas categorias são cada vez mais vistas com desconfiança, se tem justamente a queda dos valores cosmológicos, a incapacidade de continuar afirmando a visão cristã de mundo, o que resulta, portanto, em pessimismo. Pessimismo em relação à capacidade humana de dar um sentido à existência, que pode ser visto como uma crise, como o que o Nietzsche vai chamar também de niilismo passivo, o niilismo como crise desses valores, como falta do poder unificador da vida. Mas, diante disso, o Nietzsche reivindica um outro niilismo, e é assim que se encerram esses fragmentos sobre o niilismo que estão lá na coleção dos pensadores, com a afirmação de um pessimismo da força que vai ser ainda melhor explicado em outros fragmentos também presentes nessa coletânea. Então, o último trecho desses fragmentos que estamos analisando, né, é um fragmento em que o Nietzsche apresenta essa ideia do pessimismo da força como sua espécie de pessimismo e como um ponto de partida, como o diagnóstico da época e o diagnóstico das épocas vindouras. Nietzsche estabelece para isso, né, quatro etapas que correspondem a fragmentos e talvez ideias, né, que seriam melhor desenvolvidas neste livro que não chegou a ser publicado. O primeiro deles afirma contradição fundamental na civilização e na elevação do homem. 2. As estimativas morais de valor como a história da mentira e arte de calúnia a serviço de uma vontade de potência. A vontade de rebanho se volta contra os homens mais fortes. Em terceiro lugar, as condições de toda a elevação da civilização, a possibilidade de uma seleção às custas de uma multidão. São as condições de todo o crescimento. E nessas palavras já aparecem aí um pouco a concepção do além do homem, que investigaremos mais à frente. Por fim, a plurivocidade do mundo como questão da força, que encara todas as coisas sob a perspectiva de seu crescimento. Os juízos de valor moral cristãos como levante de escravos e mendacidade de escravos, contra os valores aristocráticos do mundo antigo. Bem, então, esse fragmento, né, do pessimismo da força, ele, é claro, ele, como é o caráter de todos esses fragmentos, ele não define de forma muito determinada o que constitui esse pessimismo, mas ele dá algumas indicações que justamente a leitura dos outros fragmentos, né, pode
sugerir uma interpretação da nossa parte enquanto leitores de Nietzsche. Um outro fragmento, né, esse não está presente na coletânea dos pensadores, mas que é bastante esquemático para a gente entender essa oposição presente na concepção de niilismo do Nietzsche, que é uma concepção ambígua, porque, por um lado, o niilismo é um diagnóstico de uma doença, mas, por outro lado, o niilismo é uma oportunidade para alguma coisa nova. Então, o fragmento número 22, do início do ano e outono de 1887, indica a niilismo enquanto sinal do poder intensificado do espírito, o niilismo ativo. E B, niilismo enquanto declínio e retrocesso do poder do espírito, o niilismo passivo. Essa oposição pode ser lida, melhor dizendo, na chave da oposição entre pessimismo da força e pessimismo dos fracos, né? Entre um pessimismo ativo e criativo e um pessimismo inativo, passivo e não criador, né? Então, o Nietzsche está elaborando também nessa ideia de superação do niilismo, um diagnóstico do niilismo enquanto crise, enquanto decadência, enquanto algo a ser superado, e o niilismo enquanto ação, enquanto criação dessa nova filosofia para o além do homem, nesse projeto de transvaloração dos valores, que remete, né, a uma concepção talvez antiga da moralidade, por isso essa referência aos valores aristocráticos do mundo antigo, assim como são recorrentes a menção de Nietzsche, né, de modo positivo, a moralidade antiga, nobre, a moralidade dos guerreiros, em contraposição à moral de rebanho, do cristianismo, remete a alguma coisa da antiguidade, mas que voltaria numa nova potência, porque não se trata simplesmente de voltar ao passado, mas de pensar ao futuro. Por isso, Nietzsche encara esse processo como um ponto de partida. Mas como falar em ponto de partida se a ideia do eterno retorno também é uma ideia que está presente aí nessa concepção, né? Nesse projeto de transvaloração de todos os valores, de uma superação do niilismo e de uma nova filosofia. Justamente porque, segundo Nietzsche, a ideia do eterno retorno, que, né, é uma ideia ambígua, de difícil interpretação, porque ela pode ser vista ou como tese cosmológica, como dá a entender alguns parágrafos desses fragmentos, como o parágrafo 1, o 20, o 1066 e o 1067, mas também como um imperativo ético, como a gente pode ler nos parágrafos 25 e 27 e 41 desses fragmentos presentes na coleção dos pensadores, né? O eterno retorno, né, de alguma forma, para Nietzsche, constitui o mais extremo niilismo, né? O ponto em que se passa do niilismo como uma crise da época para a afirmação do mundo no sentido mais radical possível, o que se liga justamente a uma teodiceia, uma justificação do mundo e um amor fati, um amor ao destino e a afirmação de tudo que há de mais terrível e absurdo no mundo como chance de uma afirmação e não de uma negação nihilista, né? E nesse sentido, o fragmento 1019, né, que está presente na coleção dos pensadores, indica justamente essa visão do niilismo extremo e de como isso está ligado ao pessimismo da força, né? Então, eu leio dois trechos do fragmento 1019, né? Nietzsche diz: o homem agora não precisa mais de uma justificação do mal. Ele abomina precisamente o justificar. Frui o mal puro, cru. Acha o mal sem sentido mais interessante. Se antes teve necessidade de um Deus, delicia-o agora uma desordem do mundo, sem Deus. O mundo do acaso em que o terrível, o equívoco, o sedutor faz parte da essência. O homem é agora forte o bastante para poder envergonhar-se de uma crença em Deus.
Agora pode de novo fazer o papel do advocatus diaboli. Se, em praxe, fala em defesa da manutenção da virtude, ele o faz pelas razões que dão a conhecer na virtude um refinamento, astúcia, forma de sede de ganho, de sede de ganho, de sede de potência. E no final desse mesmo fragmento, um outro trecho, ele diz assim: também esse pessimismo da força termina com uma teodiceia, isto é, com um absoluto dizer sim ao mundo, mas pelas mesmas razões em função das quais outrora lhe foi dito não. E desta forma, leva à concepção deste mundo como o mais alto ideal possível, efetivamente alcançado. Nesse sentido, então, é que Nietzsche vê, né, nessa negação da interpretação moral cristã a afirmação da existência, que justamente não ocorria nessa interpretação moral cristã, que constitui nada mais, nada menos do que uma rejeição do mundo, né? É por isso que Nietzsche coloca, de fato, assim, lado a lado, né? E é claro que na obra que lemos, nos textos de Nietzsche, isso nunca deve ser visto de uma maneira tão esquemática e simplificada, mas ele coloca negação da existência, moral ressentida, platonismo, moral cristã, no mesmo pacote, e no outro, em oposição a isso, afirmação da existência, amor fati, além do homem, pessimismo da força, niilismo ativo, em outro pacote. O fragmento 1041 é que apresenta essa ideia do amor fati. Ele diz: meu novo caminho para o sim. Filosofia, como até agora entendi e vivi, é a voluntária procura também dos lados execrados e infames da existência. Da longa experiência que me deu uma tal andança através de gelo e deserto, aprendi a encarar de outro modo tudo o que se filosofou até agora. A história escondida da filosofia, a psicologia de seus grandes nomes, veio à luz para mim. Quanto de verdade suporta, quanto de verdade ousa um espírito? Isso se tornou para mim o autêntico medidor de valor. O erro é uma covardia. Cada conquista do conhecimento decorre do ânimo, da dureza contra si, do asseio para consigo. Uma filosofia experimental, tal como eu a vivo, antecipa experimentalmente até mesmo as possibilidades do niilismo radical, sem querer dizer com isso que ela se detenha em uma negação, no não, em uma vontade de não. Ela quer, em vez disso, atravessar até ao inverso, até a um dionisíaco dizer sim ao mundo, tal como é, sem desconto, exceção e seleção. Quer o eterno curso circular, as mesmas coisas, a mesma lógica e ilógica do encadeamento. Supremo estado que um filósofo pode alcançar, estar dionisiacamente diante da existência. Minha fórmula para isso é amor fati. Assim se encerra esse fragmento 1041, e também oferece, talvez, algumas pistas para a gente compreender essa ideia enigmática do eterno retorno, que Nietzsche, em A Gaia Ciência, chama de o mais pesado dos pesos. Na Gaia Ciência, no final do quarto livro, no fragmento 341, no aforismo 341, melhor dizendo, Nietzsche apresenta o eterno retorno com as seguintes palavras: e se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes. E não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência. E do mesmo modo, esta aranha, este luar entre as árvores, e do mesmo modo, este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez. E tu, como ela, poeirinha da poeira. Depois que o diabo diz isso, Nietzsche se pergunta: não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim?
Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias: Tu és um Deus, e nunca ouvi nada mais divino. De fato, né, em outros fragmentos, e isso é notado pelos estudiosos dos textos de Nietzsche, Nietzsche coloca, descreve, né, o pensamento do eterno retorno como uma espécie de inspiração que lhe veio, quase como nessa imagem da Gaia Ciência de um diabo que se esgueira, né, na mais solitária solidão do pensador e diz a ele, ou apresenta para ele essa hipótese, né? Hipótese que o Nietzsche, por um lado, toma, como eu já havia dito, né, como um imperativo ético, a ideia de pensar o eterno retorno como o mais extremo niilismo, mas em outros fragmentos ele parece que de fato acredita que essa é uma tese cosmológica, uma tese que faz sentido tendo em vista alguns pressupostos da ciência de sua época, né? A ideia de que, tendo em vista que o tempo é infinito, mas o conjunto das forças não, a existência necessariamente se repete, né? E tudo acontece novamente de forma indefinida e infinita. Num outro fragmento, né, o fragmento 55, que lá na coleção dos pensadores está como um dos fragmentos da ideia de eterno retorno, o Nietzsche apresenta essa ideia, né? Pensemos esse pensamento em sua forma mais terrível. A existência, assim como é, sem sentido e alvo, mas inevitavelmente retornando, sem o final, no nada, o eterno retorno. Essa é a mais extrema forma do niilismo, o nada, o sem sentido eterno. Forma europeia do budismo. A energia do saber e da força coage a uma tal crença. É a mais científica de todas as hipóteses possíveis. Negamos alvos finais. Se a existência tivesse um, teria de estar alcançado. Bem, o Nietzsche se refere, né, ao budismo, né, de uma forma que também é bastante curiosa, né, e difícil digamos assim, interpretar, né, porque aparece a expressão budismo muitas vezes próxima ao cristianismo, muitas vezes como uma forma de pensamento do nada, independente, digamos assim, das ficções ou alegorias cristãs, mas talvez justamente apontando para a ideia do nada, né, que está presente na concepção nihilista da filosofia e da crítica nietzschiana em relação ao niilismo. Mas que, justamente, como estamos vendo, parece apontar para uma superação de si, em que o niilismo, levado à sua forma mais extrema, redundaria, talvez, no contrário do niilismo, que seria o amor fati e a afirmação da existência. Daí, então, no final, surgir essa noção de vontade de potência que, embora ela esteja presente, né, em toda a obra madura de Nietzsche, ela aparece também como a chave da sua concepção de mundo, da nova concepção de mundo. E é assim que se encerram os fragmentos póstumos presentes lá na coletânea dos pensadores, com o fragmento 1067, que é justamente a afirmação em que Nietzsche apresenta a noção de vontade de potência, né? Vale a pena ler esse fragmento, né? Ele diz: E sabeis o que é para mim o mundo? Este mundo, uma monstruosidade de força, sem princípio, sem fim, uma firme, bronze a grandeza de força. Uma economia sem despesas e perdas, mas também sem acréscimos ou rendimento. Mas antes, como força, ao mesmo tempo um e múltiplo, eternamente mudando, eternamente recorrentes, partindo do mais simples ao mais múltiplo, do quieto, mais rígido, mais frio, ao mais ardente, mais selvagem, mais contraditório consigo mesmo, e depois, outra vez, esse meu mundo dionisíaco do eternamente criar a si próprio, do eternamente destruir a si próprio, sem alvo, sem vontade.
esse mundo é a vontade de potência, e nada além disso. E também vós próprios sois essa vontade de potência, e nada além disso. Bem, então essa concepção de mundo, né, essa concepção cosmológica, ela de fato, né, ela é digna da visão nihilista superada, ou seja, não ver mais o mundo na chave da interpretação cristã com as categorias da racionalidade, da unidade, da finalidade, mas aceitar o mundo como caos, como alguma coisa sem alvo, sem sentido, que se repete indefinidamente. Quem suporta esse pensamento, senão aquele que está para além do homem comum, o homem europeu, o homem que Nietzsche tinha diante de si na sua época? Zaratustra justamente anuncia o além do homem. No prefácio, né, dessa que é considerada a principal obra de Nietzsche, né, que tem uma forma literária bastante peculiar para um livro filosófico, né, em que Zaratustra faz uma série de discursos para seguidores, dos quais depois, no entanto, ele não quer que os siga, né, diz o seguinte: o homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. No final do trecho do parágrafo 4 do prefácio, diz ainda Zaratustra: amo todos aqueles que são como gotas pesadas caindo uma a uma da nuvem escura que pende sobre os homens. Eles anunciam que o relâmpago vem e vão ao fundo como anunciadores. Vede, eu sou um anunciador do relâmpago e uma gota pesada da nuvem, mas esse relâmpago se chama o além do homem. Essa expressão do Nietzsche, né, que em alemão se diz Übermensch, poderia, né, e foi muitas vezes traduzido como super-homem, né, é a visão daquele homem, né, que seria apenas capaz de levar ao cabo esse projeto de transvaloração dos valores, algo que ainda não está presente, mas que está no horizonte do futuro. E por isso Nietzsche se apresenta, né, ou a filosofia de Nietzsche se apresenta como foi já em Feuerbach, alguns anos antes, como a filosofia do futuro. A filosofia, no entanto, ao contrário de Feuerbach, não é uma filosofia antropológica ou humanista, mas uma filosofia pós-humanista, com todas as consequências que essa palavra poderia trazer, né? Essa ideia do pós-humano, do pós-moderno, do para-além. Em Et Homo, né, Autobiografia Intelectual de Nietzsche, sua última obra publicada, ele mesmo esclarece o que o seu Zaratustra quis dizer com essa expressão. Ele diz: a palavra além do homem como designação do tipo mais altamente bem logrado, em oposição ao homem moderno, ao homem bom, aos cristãos e outros nihilistas. Uma palavra que, na boca de um Zaratustra, do aniquilador da moral, se torna uma palavra que dá muito o que pensar. E na sequência do texto, Nietzsche vai dizer que esse super-homem, esse além do homem, nada tem a ver com interpretações que o tentaram vincular a um darwinismo ou a um ideal heróico que Nietzsche, do qual Nietzsche tenta se afastar, né? E o que já adianta também que Nietzsche vai se afastar de muitas das apropriações que serão feitas no seu pensamento no século XX, né? Como esse super-homem apontando para uma ideia de supremacia racial que Nietzsche, ao longo de sua obra, né, não, embora às vezes fale de raça e de superioridade e hierarquia de uma maneira, às vezes, bastante contundente, né, descarta qualquer tipo de afirmação, digamos, zoológica de, de uma espécie sobre a outra, no sentido meramente fisiológico ou naturalista, mas principalmente no sentido
do espírito livre, né, da capacidade humana que ainda não foi plenamente desenvolvida de superar os preconceitos e enxergar e aceitar a realidade tal como é, né? Esta é a filosofia de Nietzsche, uma filosofia que se apresenta como antinihilista, mas também, ao mesmo tempo, como nihilista, uma superação daquilo que ele vê como nihilismo na história da civilização cristã e da filosofia ocidental, que então essa nova filosofia deixaria para trás. Bem, tendo apresentado esses textos e indicando alguns caminhos de leitura da obra do Nietzsche, eu encerro essa exposição e essa parte do curso que teve como tema a questão do niilismo em Nietzsche, como Nietzsche diagnostica o niilismo e como ele pretende superá-lo. Nas próximas aulas, vamos, primeiramente, nos encontros ao vivo, que não serão gravados, nas próximas 2 sextas-feiras, vamos analisar ainda textos de Nietzsche, os textos da Gaia Ciência e de O Anticristo, e depois vamos, numa nova etapa, na próxima aula, que será gravada aqui no canal, falar sobre o niilismo russo. Então, eu os aguardo na sequência do curso. Até a próxima.